Foi. Parte 2, diário de bordo de um pirata. Marco Polo aqui comigo. Tá contando a história, na verdade a história dele com o teatro amazonense, a gente estava contando um pouco do que acontece aqui nesse universo, né? Todo espetáculo tem a sua história, alguns marcam um pouco mais que outros, né? E como a gente estava falando do Festival de Ópera, tem umas coisas... Teve algum que te marcou mais? Cara, tem muitos, assim. Esse me marcou a costela, né? Esse que eu te falei do Siegfried, né? Que o próprio tem uma marca interna que eu não esqueço nunca. Mas tem muitos espetáculos legais que passaram por aqui. A gente fica até meio assim de pontuar um ou outro, né? Mas... Vai que os diretores assistem, pois né? Rapaz. A gente assiste, hein? Porque a gente, porque a gente acaba criando uma grande legião de amigos, né? E, por exemplo, a gente tem uma produção local em fervente, né? A gente tem grandes talentos locais que passam por esse palco aqui todos os dias. O teatro funciona de domingo a domingo, né? E é uma loucura isso. Eu agora não estou mais na coordenação do teatro, agora estou cuidando de todos os eventos da secretaria. E aí eu venho para cá com a minha equipe da Central Técnica de Produção nos festivais, nas grandes produções ou nos balés, e a gente vem para reforçar a equipe do teatro, né, para dar um apoio, digamos assim, para poder a gente conseguir atender, por causa dessa dinâmica de virada de noite, o volume do que se produz, que é muito grande, né? E com a galera que vem de fora, que a gente sempre troca ideia, aprende pouco, ensina um pouco, né? E assim funciona. E para mim é muito legal, porque eu tenho uma história como artista e agora eu consigo perceber como técnico, de repente, o que eu posso fazer, o pedido do artista, né? Teve até uma luz que você criou pra mim aí, que eu achei uma luz linda que vai ficar pra peça. Pô, legal. Agora, já agora em diante eu faço uma luz do final que faz uma quebra, uma luz de ópera. Você procura criar esses contrastes e de repente buscar os fatores surpresa, porque hoje na verdade, com o que tem de tecnologia, praticamente é como uma partitura. Todas as notas já existem, né? O que muda é a forma como elas são dispostas, né? Então na iluminação não é diferente. Um foco a pino, a contra, um difusor, não há muita novidade. É a forma como isso é utilizado que é o grande lance. E agora uma coisa que eu queria comentar com você, que eu sempre falo quando eu percebo, assim, existem algumas pessoas que é muito interessante você trabalhar quando você trabalha a luz, porque você percebe pela tua experiência que você procura, você já facilita o nosso trabalho. Às vezes acontece muito isso, a gente faz uma luz, aí você acende no canto, o cara tá no outro, entendeu? Ou você combina uma coisa, o cara faz outra. Sou jogador de futebol, procura a bola. Exatamente. Percebe onde está a luz. Eu digo que o ator é um jogador de futebol, né? O lance de não sair do foco. Você tem que então suprir. Exatamente, entendeu? Aí você consegue realmente aplicar os efeitos. Cantor de ópera, por exemplo. Não, pois é, mas aí o cantor já vai aonde o diretor manda. E cantor de ópera não se movimenta muito, uma coisa que eu percebi. Porque na verdade existe toda uma técnica de respiração que ele precisa aplicar para projetar a voz, que ele tem que falar mais alto do que 70 músicos tocando lá embaixo, né? Aqui, né? Exatamente, aqui no fosso. Então o caboclo tem que mandar bem. Então normalmente ele movimenta na hora de cantar, ele tenta segurar uma postura, então você consegue ir, e ele normalmente fica numa posição que ele veja o maestro. Então o grande lance da luz de ópera, a gente tem um cara, um paulista chamado Caetano Vilela, quem rege, digamos assim, a iluminação dos festivais. Ele faz muito efeito, né, e pontua muito, porque aí já facilita, porque a cena é ali, o cara tem que estar vendo o maestro, existe toda uma mecânica que... O maestro fica aqui no fosso. O maestro fica no fosso, o maestro é o cara que manda, ele que dita... Quantos metros aqui para baixo? Dá 2,35 metros, 2 metros e pouquinho, né? E aí o maestro fica numa posição em que ele vê, na verdade ele não precisa ver toda a orquestra, né? A orquestra tem que vê-lo, né? Toda a orquestra tem que vê-lo e os músicos no palco tem que vê-lo, né? E ele dá a cadência, ele dá o momento, ele dá as entradas, né? É bem interessante. O caboclo tem que ser... Caboclo, né? O caboclo tem que ser bom. Mas me diga uma coisa, você lidar com muitos técnicos... Aí! Esse é o som de... Mantém. Esse é o som de carta de um pirata que já estou experimentando. Mas vamos dar um tempinho aí no instrumento. É o seguinte, daqui a pouco a peça... Olá! Segura um pouquinho só para encerrar aqui o bate-papo. Você deve pegar muitos
gênios diferentes. Com certeza. Como é lidar com estrelas da ópera, por exemplo? Na verdade a gente já tem um certo costume, né? Você sabe que você mexer com um artista algo muito delicado, porque dependendo de como ele esteja, às vezes ele tem um lance assim de talvez a insegurança com o texto ou um conflito com o diretor, isso acaba refletindo em algum lugar. Então o que eu até comento muito com a minha equipe, assim, que o que eu falo assim, que nós trabalhamos para o artista e o artista trabalha para o público. Então eu falo que quem tem que aplaudir nosso trabalho é o artista, né? E a gente se sente gratificado quando o público aplaude o artista. Então você vê que de uma certa forma você colaborou para aquilo. Então a gente tem esse cuidado de uma certa forma mostrar para o artista que nós estamos aqui para somar. Agora sim, o que eu procuro fazer, eu sou um cara assim muito tranquilo, na boa e tal, não sei o quê. Eu só fico agoniado quando o artista às vezes ou não sabe o que quer, automaticamente não sabe. Quando ele não sabe o que quer, ele não sabe pedir, não sabe passar a informação. Ele grita. E não sabe falar, né? Porque quando o cara sabe falar, eu quero aqui, vamos fazer assim, e você, porra, beleza, vamos fazer. É objetividade. Agora quando o cara chega e não sabe, aí ele às vezes não sabe como lidar. Então meu papel aqui de uma certa forma também é assegurar que a nossa equipe trabalhe também tranquila, porque se o cara pilha, aí o ritmo já não é o mesmo, aí eu sinto assim que a coisa não anda, o espetáculo não acontece como deveria. Sim. Porque um cara não tá legal, aí já não sei. Agora quando a coisa é conduzida assim, em harmonia, com diálogo, todo mundo somando, quando a bola vai para uma direção só, ninguém faz gol contra. É futebol, né? Aí o espetáculo acontece, cara. Você tem preparado uma galera aqui para seguir essa trajetória sua, tem uma trajetória parecida com a sua? Como é que tem na verdade é o seguinte, porque em Manaus a gente não tem uma escola de formação acadêmica, né? Tudo é muito empírico, muito do cotidiano, muito passando de um para o outro, né? Então nós temos aqui grandes profissionais no teatro que aprenderam realmente no fazer diário. E a gente tem feito essa escola. A gente, de certa forma, hoje o gerente técnico do teatro, ele vem da GTP, que é o Daniel, cara, que já vem do nosso grupo. Tem o Zezinho, que é um cara que também já faz muito trabalho fora. A gente, de uma certa forma, ampliou o mercado. Porque com essa nova gestão da Secretaria de Cultura, as características do mercado artístico local mudaram. Uma coisa mais aqueceu de uma certa forma, ampliou. E a gente tem de uma certa forma suprido essa necessidade. Evidentemente tem uma galera que vem de outros caminhos e tal, mas a gente está de uma certa forma também inserido dentro desse contexto. Agora o que a gente tem aqui é uma galera mais preparada, porque teatro já é uma coisa muito mais apurada, com mais acabamento, com refinamento um pouco maior. E aí quando você junta isso, você tem realmente um resultado melhor, né? Interessantíssimo. Na verdade, se você vier a Manaus, você naturalmente vai vir conhecer o teatro. Aqui tem o tempo todo gringos vindo visitar. E o Apollo adora essas visitas. Ele adora. Porque ele está trabalhando aqui, de repente no meio do trabalho tem 50 alemães, 120 japoneses. Então venha conversar com ele também, não é isso? Por favor, nos procure aqui. Na verdade, eu falo que assim, o teatro palco, né, tem um cheiro assim, né? Quando eu passo naquela porta, eu sinto esse cheiro assim, chega a dar na veia mesmo, entendeu? É uma coisa de fazer o povo gostar, entendeu? E aí, porra, bicho. E toda a equipe, todo o pessoal aí está à disposição, o pessoal do teatro, da CTP, de vocês, de todos os artistas que passarem por aqui. Muita gente. Estamos aí para colaborar e somar para realmente termos sempre bons espetáculos. Mas você tem que buscar sair de São Paulo, sair do eixo, Sim, sair do Rio e vir para esses outros lugares. É isso aí. Gente, Diário de bordo legal. de um pirata com Marco Polo. Aqui está também Sérgio Shoa. Olá, gente, tudo bem? Axé.